Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Parecia cordeiro, mas falava como dragão. Caros amigos internautas, o capítulo 13 do Apocalipse fala de uma besta que se levantou da terra, em contraposição a outra que se levantou do mar. Essa besta que se levantou da terra são os Estados Unidos da América. Quem diz isso? Uriah Smith, teólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que viveu no século XIX. Sua interpretação dessa profecia sobre os Estados Unidos encontra-se em seu livro Daniel e Apocalipse. Essa obra, que interpreta o livro de Daniel e o Apocalipse de ponta a ponta, é tão importante para o entendimento das profecias do Cristo que Alcírios Arur se utilizou dele na íntegra naquela que foi a sua maior divulgação do Apocalipse no rádio, ocorrida no final da década de 1960. Como é público e notório, esses dois livros bíblicos têm muita coisa em comum, e as profecias do livro de Daniel têm sua continuação nas profecias do Apocalipse. Isto ocorre porque, embora Smith não soubesse, Daniel reencarnou como João Evangelista, como já foi revelado em várias comunicações espirituais, todas confirmadas pelos fatos, para quem sabe analisar as coisas com inteligência espiritual. Como Daniel, ele escreveu o seu famoso livro, e como João Evangelista, escreveu o Apocalipse, além do quarto evangelho e de 3 epístolas. Dito isto, vamos a 2 indicadores proféticos dentre os vários fornecidos por Smith, de que a besta que se levantou da terra em Apocalipse 12 representa os Estados Unidos da América. 1. Este é o primeiro indicador. Diz o Apocalipse no capítulo 12, verso 11: Vi ainda outra besta se levantar da terra. Ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa besta corresponde ao carneiro do livro de Daniel, capítulo 8, verso 3, onde se lê o seguinte: Olhei e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o chifre mais alto subiu por último. Vemos assim que tanto a besta que se levantou da terra, no Apocalipse, quanto o carneiro que estava diante do rio, em Daniel, tinham ambos 2 chifres. Mas Daniel acrescenta uma informação importante que não foi reproduzida no Apocalipse, isto é, que dos 2 chifres, o mais alto subiu por último. O primeiro chifre representa a Inglaterra, e o segundo chifre, que subiu depois e se tornou mais alto, são os Estados Unidos. Como todos sabemos, a Inglaterra foi uma potência marítima e colonial desde o século XVI e estabeleceu no século XVII 13 colônias na América do Norte.
Essas colônias prosperaram sob a administração da Inglaterra, mas ressentiam-se das restrições econômicas e da falta de representação política. Por isso, em 1776, influenciadas pelo iluminismo e pelo desejo de autogoverno, essas colônias declararam independência, resultando em uma guerra com a metrópole, que culminou na criação dos Estados Unidos da América. Enquanto a Inglaterra manteve seu império global e sua liderança industrial no século XIX, os Estados Unidos, impulsionados pela imigração, pela inovação e pela expansão territorial, emergiram como a maior economia mundial do século XX. Dessa forma, superaram de forma extraordinária a antiga metrópole e assumiram o protagonismo global, especialmente após as duas grandes guerras mundiais, consolidando-se como a principal potência política, econômica e militar do planeta. 2. Este é o segundo indicador. Diz mais o Apocalipse no capítulo 12, verso 13. Essa besta opera grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra na presença dos homens. Como sabemos também, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desenvolveram a primeira bomba atômica conhecida no mundo, temendo que a Alemanha nazista viesse a fazer o mesmo antes da América. Com o fim da guerra na Europa, que foi travada por meio de armas convencionais, mas com o Japão ainda insistindo em prosseguir com a guerra na Ásia, os Estados Unidos decidiram usar a nova arma para forçar a rendição japonesa. Assim, em agosto de 1945, lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão, fazendo descer fogo do céu sobre Hiroshima e Nagasaki, como revela a profecia. Sim, descer fogo do céu, porque as bombas lançadas de aviões não explodiram no solo, mas a cerca de 600 metros de altura. O Japão se rendeu poucos dias depois, encerrando a guerra, e os Estados Unidos tornaram-se a primeira e única nação até hoje a usar armas nucleares em combate, inaugurando a era atômica e a Guerra Fria, marcadas pela corrida armamentista e pelo temor de um conflito nuclear global. Quando Yuri Smith interpretou o carneiro de 2 chifres do livro de Daniel, ele identificou esses chifres com a Média e a Pérsia, 2 países aguerridos do tempo do profeta. E quando ele falou da besta de 2 chifres que se levantou da terra, como está no Apocalipse, identificou essa besta com os Estados Unidos. Alciro Zarur, por sua vez, ensinava que as profecias se repetem através dos tempos, obedecendo à lei dos siglos múltiplos, ou seja, em uma época elas representam determinados países e, em outras épocas, representam outros. Unificando esses 2 grandes ensinamentos, de Smith e de Zarur, podemos dizer, com grande possibilidade de acerto, que o carneiro de 2 chifres do livro de Daniel e essa besta de 2 chifres do Apocalipse representam o mesmo símbolo e, na volta cíclica atual, se referem à Inglaterra na sua ponta pequena e aos Estados Unidos em sua ponta grande, a qual se levantou por último e se tornou maior do que a primeira.
Agora, para coroar a interpretação dessa grande profecia, falta revelar o que significa aquela parte em que a profecia diz que essa besta falava como dragão. No início, ela parecia cordeiro, mas depois falava como dragão. Primeiro, vamos falar do período em que os Estados Unidos realizaram a profecia, naquela parte em que ela diz que eles agiram como um cordeiro. Desde sua independência, em 1776, os Estados Unidos se fundamentaram nos ideais de liberdade e democracia, expandindo sua influência ao longo dos séculos. Embora inicialmente tenham se comportado de forma isolacionista, a grande nação americana interveio decisivamente nas duas grandes guerras do século XX em defesa desses princípios que sempre nortearam o mundo livre. Na Primeira Grande Guerra, embora a nação americana não estivesse diretamente ameaçada, enviou tropas à Europa em 1917 para conter a agressão dos impérios centrais e garantir a vitória dos aliados. Na Segunda Grande Guerra, após o ataque a Pearl Harbor, lutou em duas frentes, na Europa e no Pacífico, sacrificando centenas de milhares de vidas de seus jovens soldados para derrotar o nazismo alemão, o fascismo italiano e o imperialismo japonês. Logo em seguida, durante a Guerra Fria, liderou a resistência das nações ao comunismo, apoiando democracias e enfrentando regimes totalitários. Até o final de 2024, os Estados Unidos continuaram a se posicionar como guardiões da liberdade, intervindo diplomática e militarmente em diversas partes do mundo para proteger esses valores, muitas vezes com grande desprendimento e custo humano. Agora, porém, a história começou a mudar. Como os fatos já estão comprovando, a fase do cordeiro passou e os Estados Unidos estão começando a falar como dragão. A partir de 2025, com a instalação do governo de Donald Trump no poder, o mundo está assistindo estarrecido a uma reviravolta extraordinária, uma violenta guinada de 180 graus em todos os valores que a nação americana estava acostumada a defender e por eles lutar. Trump já declarou que está de olho em Gaza, no Canal do Panamá, no Canadá, na Groenlândia, no México e em várias outras nações, taxando uns e ameaçando tomar outros à mão armada. Parece um governo disruptivo em busca da distopia. Em recente cena extraordinária na ONU, os Estados Unidos ficaram ao lado da Rússia e da Coreia do Norte contra a Ucrânia e a Europa, numa atitude surpreendente, digna de Don Corleone. No fundo, o que estamos vendo é uma guinada radical na política externa dos Estados Unidos, os quais estão abandonando aliados históricos e favorecendo adversários autocráticos. A principal crítica é que Trump capitula diante da Rússia de Putin, enfraquecendo a Ucrânia ao negar-lhe apoio e até difamando seu presidente Zelensky, enquanto concede legitimidade às ações expansionistas russas. Essa postura coloca em xeque a segurança da Europa, a estabilidade da OTAN e a cooperação internacional, indicando que os Estados Unidos não apenas deixam de ser um aliado confiável,
mas estão começando a se tornar rivais da Europa e do mundo. Diante dessas mudanças abruptas e desconcertantes, o mundo assiste perplexo à transformação dos Estados Unidos, que outrora simbolizavam a liberdade e a democracia, mas agora parecem abraçar uma postura imprevisível e beligerante. As alianças tradicionais são renegadas, os valores históricos são subvertidos e uma nova lógica de poder se impõe, deixando nações inteiras em estado de alerta. Contudo, por mais surpreendente que isso possa parecer, não há nada de inédito no curso dos acontecimentos, pois tudo se desenrola conforme o roteiro profético delineado há milênios pelos poderes superiores que governam o planeta. Daniel e João, em seus respectivos livros, inspirados pela sabedoria divina, já haviam antecipado essa transfiguração, ou seja, da besta que parecia cordeiro, mas passou a falar como dragão, cumprindo-se assim, mais uma vez, a lei dos ciclos proféticos que regem a história dos povos. Smith interpretou a profecia, Zarur a divulgou, e nós estamos tendo o privilégio de vê-la cumprir-se nos dias atuais. Muito mais dizem as profecias sobre essa besta, mas não entraremos aqui nesses detalhes, não só porque ainda não decodificamos essas profecias, mas também para não tornar este vídeo muito longo. Dizem que essa besta tem a mesma autoridade da primeira, aquela que surgiu do mar e que engana os que habitam sobre a terra, fazendo com que adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, levando à morte aqueles que não a adorarem. Dizem também essas profecias que essa besta faz com que seja colocado um sinal ou marca sobre a mão direita ou sobre a fronte de todos os habitantes do mundo, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que têm essa marca ou o número do seu nome. E esse número é 666. Tudo isso se refere aos Estados Unidos da América do Norte. O estudo das profecias sempre esteve sujeito a múltiplas interpretações, e a história mostra que ciclos de ascensão e declínio das grandes potências são recorrentes. A visão de que os Estados Unidos são representados pelo animal de 2 chifres é sustentada por uma linha específica de pensamento teológico, mas não é a única abordagem possível. Assim, mais do que uma previsão imutável, o debate sobre o futuro do papel norte-americano no mundo exige uma leitura abrangente que contemple tanto os elementos espirituais quanto os fatores geopolíticos e sociais. Seja como for, estamos mais do que nunca envoltos pela história. Ela continua a se desenrolar e cabe a cada geração analisar os sinais do seu tempo com discernimento mental e responsabilidade espiritual. Conselho bem-humorado. Eis nosso conselho ao Trump, nesta triste e amarga hora, antes que ele o mal destampe como a caixa de Pandora. Make America great again, mas jamais grite com alguém. É isso. Espero que vocês tenham gostado.
Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, comentem, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.